Bom dia, eu sou Miguel Otávio e irei apresentar o trabalho Biomas de Geografia proposto pelo professor Edson. Nossa equipe é constituída pela Andressa Cardoso, a Amanda Oliva e pelo Gustavo Goulart Bretas, que ficaram encarregados de realizar a pesquisa e o desenvolvimento do trabalho. A Isabelle Mota, que cuidou da coordenação artística e logística, e eu que cuidei da coordenação técnica e da apresentação. Nosso grupo decidiu dividir o trabalho da seguinte forma: começamos com a capa e prosseguimos com o time. Apresentaremos uma frase que achamos importante introduzi-la, introduziremos e explicaremos cada bioma solicitado e ao final concluiremos o trabalho. Em 1 João, versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O presente trabalho apresentará as características dos solicitados biomas mundiais e nacionais, visando a total compreensão do espectador acerca do tema abordado em aula. E como mencionei anteriormente, para o término desta apresentação, o grupo realizou uma conclusão sobre o assunto presente no fim desses slides. Biomas nacionais. A seguir serão apresentados os biomas brasileiros, abordando suas características. Mata Atlântica. Segunda maior floresta com extensão do Brasil, sua área abrange a costa leste, sudeste e sul, e além disso, uma parte do Paraguai e da Argentina. Atualmente, a vegetação corresponde a apenas 7% da mata original por causa de queimadas e degradação do ambiente. O clima é predominantemente tropical úmido, influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. Apesar dos danos, existem aproximadamente 20 mil espécies vegetais, correspondentes a 35% das espécies existentes no Brasil, e também abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes, além de servir de moradia a 70% da população brasileira. Araucária. A araucária é uma espécie arbórea de gimnosperma pertencente à família Araucariaceae, encontrada nas regiões sudeste e sul do Brasil, podendo atingir uma altura de até 50 metros e viver mais de 200 anos. Possui um tronco reto e com ramificações apenas na região do topo. Suas folhas são do tipo agulha de coloração verde escura e não caem durante o inverno. Essa árvore nativa foi por muitos anos alvo da exploração indiscriminada e, por isso, é ameaçada de extinção. A planta pode ser usada para variados fins, incluindo-se o artesanato e o uso medicinal. Além disso, é conhecida também como pinheiro do Paraná, curi, pinheiro brasileiro e pinho do Paraná. Pampas. Seu clima é subtropical com as 4 estações do ano bem definidas e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Destaca-se o relevo de planícies, constituído de grandes áreas de pastagens que se desenvolvem em grandes rebanhos. A fauna é muito rica e diversa, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Apresenta aproximadamente 3 mil espécies de plantas. O Pampas, também denominado Campanha Gaúcha, Campos Sulinos ou Campo do Sul, é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa. A agricultura e pecuária são os principais responsáveis pelo desmatamento e degradação desse bioma. Caatinga. Compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. O clima semiárido é afetado por secas extremas e períodos de estiagem e sua fauna é muito diversificada. Sua vegetação precisou desenvolver mecanismos para sobreviver por conta de pouca disponibilidade de água, apresentando 3 estratos: estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. A Caatinga apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas. Destacam-se os cactos como mandacaru e xique-xique, as bromélias como a macambira e as leguminosas como a catingueira. 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves,
79 espécies de anfíbios, 117 espécies de répteis, 241 espécies de peixes, 221 espécies de abelhas. Uma curiosidade, existe o Dia da Caatinga, que é comemorado desde 2003 no dia 28 de abril. Essa data representa o nascimento do ecólogo João Vasconcelos Sobrinho, pioneiro nos estudos do bioma. Cocais. A vegetação da Mata dos Cocais apresenta uma grande biodiversidade de palmeiras, sendo rica em espécies nativas de arbustos. O clima nos cocais varia desde equatorial úmido até o semiárido. A presença de animais dos biomas da Amazônia, Caatinga e Cerrado. É possível encontrar espécies de babaçu, a oititica, açaí e carnaúba. Abrange a área do meio norte, apresenta espécies de aves, mamíferos, anfíbios e répteis. As folhas das palmeiras desse bioma são grandes e finas. Dentre as árvores presentes nessa zona de transição, a maioria são babaçu, buriti, carnaúba e oiticica. Uma curiosidade é que a Mata dos Cocais é a região com maior concentração de plantas oleaginosas do mundo. Os animais que mais se destacam quando se fala dos cocais são a arara vermelha, o gato do mato, o macaco prego, o lobo-guará, o boto, o jacu, as cotias e entre outros. Amazônico. A flora é formada por áreas de florestas com árvores bastante altas e robustas. Estima-se que façam parte do bioma entre 30 e 40 mil espécies diferentes de plantas, árvores e flores. A vegetação é classificada em 3 tipos: terra firme, várzea e igapó. Estudos sobre a região indicam que devem existir pelo menos 30 milhões de espécies da fauna amazônica, e alguns desses animais sequer são conhecidos ou foram registrados. O clima do bioma amazônico é classificado como equatorial úmido. O bioma fica localizado na região norte do país, passando por 9 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Além destes estados brasileiros, a Amazônia também atinge 8 países localizados na América do Sul: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A Amazônia também tem a maior concentração de diferentes espécies de peixes. Pelo menos 2.000 tipos vivem e se reproduzem nas águas do rio Amazonas. São encontrados no bioma muitos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos e peixes. Seu ecossistema mais importante é a floresta amazônica, a maior do mundo. O relevo do bioma pode ser classificado como irregular, já que apresenta diferentes formas. Na Amazônia existem 3 principais tipos: planaltos, planícies e depressões. O solo do bioma é, em sua maior parte, pouco fértil e pobre em concentração de nutrientes. Cerrado. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal, caracterizado por um clima quente com períodos chuvosos e de seca. A vegetação é, em sua maior parte, semelhante à de savana, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas, gramíneas e arbustos. Abrange uma área de 2 milhões de km², abrigando 10 mil espécies diferentes de animais, sendo afetado pelo tráfico dos bichos, onde muitos estão em risco de extinção. O bioma também é afetado pelo desmatamento, conservando apenas 20% de sua vegetação nativa. O Cerrado brasileiro abrange os estados Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. Localiza-se em 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Tocantins, Araguaia, São Francisco e Prata, o que de certa forma favorece sua biodiversidade. Pantanal. É o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros de extensão. O clima do Pantanal é predominantemente tropical continental. Possui a fauna mais rica do planeta. O bioma possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 espécies de mamíferos, 260 de peixes e 90 de répteis. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, essa região possui grande biodiversidade. Contudo, muitos animais deste bioma estão ameaçados de extinção, por exemplo, a onça-pintada, a onça-parda, o cervo do Pantanal, a arara azul, dentre outros. Está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte dos países Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. Biomas mundiais. Serão apresentados a seguir alguns dos biomas mundiais. Taiga. A taiga, também conhecida como floresta boreal ou floresta de coníferas,
é o tipo de vegetação predominante das regiões cujo clima típico é o continental frio. Pode ser encontrado nas porções norte da América do Norte, da Europa e da Ásia. Sua vegetação é composta por pinheiros silvestres e abertos. Sua fauna é formada por animais como lebres, linces, alces, esquilos, renas, raposas, aves e diversos insetos. Contudo, a exploração das árvores para a realização de atividades econômicas tem reduzido o bioma de forma drástica. No Canadá, por exemplo, a utilização das árvores da taiga como matéria-prima para a fabricação de papel é uma atividade econômica de fundamental importância para o país, respondendo por 10% das exportações nacionais. Tundra. A tundra é marcada pela ausência de árvores com vegetação rasteira e espaçada, graças às condições oferecidas pelo clima polar. Sua vegetação é marcada pela presença de arbustos, ervas, líquens e musgos. A fauna é composta por animais que se alimentam dos poucos vegetais e que servem de alimentos para grupos carnívoros como o urso polar. Localiza-se no extremo norte do planeta, em regiões como o Canadá e a Rússia. Esse bioma estabelece-se em zonas de temperaturas muito baixas, as mais frias onde ainda existe a possibilidade de haver qualquer tipo de vegetação. As árvores da tundra possuem troncos grossos e folhas aciculifoliadas. Já os animais típicos desse bioma estão adaptados ao clima frio. Além disso, é comum a ocorrência de precipitações de neve, características das regiões temperadas. Mediterrâneo. O clima predominante é o Mediterrâneo. Além de enorme quantidade de insetos, há diversas espécies de roedores, árvores e mamíferos. Sua flora contém plantas como sobreiro, medonheiro, cedro, carvalho, etc. A vegetação em questão é formada basicamente por maquis e garrigue. Os maquis são compostos por arbustos densos e fechados. As principais espécies encontradas são medronheiro, loureiro, giesta, espinhosa e cactus. Garrigue é uma formação vegetal constituída por arbustos de pequeno porte e relativamente esparsos. As principais espécies identificadas nessas áreas são bucho, carrasco, alecrim, rosmaninho, alfazema e o timo. Esse tipo de vegetação é típico do sul da Europa, onde há maior concentração, mas são encontradas em áreas reduzidas, na Califórnia, Chile, África do Sul e Austrália. Savana. Corresponde a um tipo de cobertura vegetal formada predominantemente por vegetação rasteira, donde se destacam as gramíneas, ervas, arbustos e árvores esparsas. O clima da savana é o predominantemente tropical. Contendo inúmeros insetos, aves, roedores e répteis, possui uma das faunas mais ricas e diversificadas do mundo, constituída em grande parte por grama, capim e ervas. Merecem destaque as árvores que surgem na vegetação, acácia, baobá, árvores garrafa, eucalipto, etc. As savanas são biomas geralmente planos, encontrados em quase todo o planeta, no continente africano, americano e da Oceania. No Brasil, esse tipo de bioma é chamado de cerrado, sendo um dos biomas com maior biodiversidade e também um dos mais ameaçados, que atualmente apresentam grande degradação em diversas espécies em risco de extinção. Por sua vez, a savana africana, a mais conhecida de todas, da qual se destaca a de Serengeti, abriga animais de grande porte, como elefantes, girafas e leões, sendo um pouco distinta de todas as savanas presentes do mundo. Existem vários tipos de savanas, como as savanas tropicais, as subtropicais, savanas temperadas, savanas mediterrâneas e savanas montanhosas. A conclusão. Após a realização do presente trabalho, entende-se que não há dúvidas sobre a importância dos biomas nacionais e mundiais. Pode-se concluir que o ser humano necessita promover ações de cuidado e proteção, pressionando seus líderes políticos e sua comunidade. Agradecemos por todos terem ficado até o final. Muito obrigado.